Uma especialidade que faz atendimento aqui no consultório, mas que também sai da unidade para acompanhar o paciente em suas atividades rotineiras. Esse é o terapeuta ocupacional que nós vamos conhecer agora. Para isso, nós viemos até o NIR, o Núcleo Integrado de Reabilitação do Perus, na Zona Norte, conversar com a terapeuta ocupacional da unidade, a Caroline. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar da terapia ocupacional aqui para vocês. Caroline, explica pra gente o que é afinal um terapeuta ocupacional. Um terapeuta ocupacional, ele é um profissional que ele vai intervir no cotidiano de uma pessoa. Essa pessoa normalmente tem uma problemática, seja física, seja mental, psicológica, social, e essa problemática está dificultando a realização de atividades do dia a dia. Então é aí que um TO entra. Como a especialidade também é conhecida apenas por TO, as iniciais da profissão, vamos chamá-la assim aqui também. Caroline, em que casos um TO atende? Se você pensar, por exemplo, numa pessoa que teve um AVE e que ficou com o lado direito do corpo, por exemplo, sem conseguir fazer movimentos. Então, ela, junto com esse acidente que ela teve, ela veio também, começou a aparecer a dificuldade para ela se alimentar sozinha, a dificuldade para ela se vestir sozinha, para tomar banho, e ela está começando a receber ajuda de pessoas. Então é aí que um TO entra, com o objetivo de levar autonomia e independência para essa pessoa, visando com que ela possa fazer essas atividades de maneira autônoma e independente. Caroline, algumas pessoas podem pensar que o terapeuta ocupacional é um pouco de psicólogo e também de fisioterapeuta. Isso é verdade? A gente tem que olhar para questões físicas, por exemplo. Então, quando a gente questiona com a fisioterapia, é um pouco disso. A gente tem que estar atenta para o bom posicionamento, a gente tem que estar atenta para como ele está com essa coordenação motora, para a gente poder fazer a atividade da melhor maneira possível. A mesma coisa do psicólogo, a gente também vai olhar para essa parte emocional, afetiva desse paciente, porque isso também vai interferir na atividade que ele está realizando. Então, assim, o nosso olhar, ele é para o contexto, para o paciente nesse contexto. Então, por isso que às vezes tem essa confusão. Normalmente o terapeuta ocupacional atende uma faixa etária ou sexo em específico? Não, o terapeuta ocupacional ele pode atender desde criança até idosos, e homens, mulheres. Que procedimentos um terapeuta ocupacional faz em contato com o paciente? A gente, através de atividades, propondo atividades mesmo, a gente vai, junto com o paciente, identificando qual que é a demanda e qual que vai ser a nossa intervenção. Então, assim, o objetivo é que ele chegue a fazer essas atividades de forma independente, e a gente faz isso através das atividades. Então, assim, os procedimentos são os mais variados, mas é sempre fazendo a atividade junto com o paciente. Caroline, conta pra gente, como é o dia a dia de um terapeuta ocupacional? Então, o dia de um TO, ele inclui fazer as atividades, né? E essas atividades, onde elas podem ser feitas? Num consultório, mas o ideal é sempre que a gente tente aproximar ao máximo da realidade desse sujeito. Então, o TO ele vai na escola, ele vai no posto de trabalho desse paciente, ele vai na casa para realizar as atividades de casa junto com ele vai no parque, ele vai dar um passeio, ele vai comprar alguma coisa junto com esse paciente num supermercado. Então, assim, o dia a dia de um TO ele é bem dinâmico. Caroline, novamente obrigado pela sua participação e por nos explicar mais sobre a sua especialidade. Imagina, Thiago, eu que agradeço pela oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a TO para vocês. Olha quanta coisa bacana faz um terapeuta ocupacional. Normalmente você encontra um profissional como a Caroline em serviços municipais de saúde voltados à reabilitação dos pacientes, como é o caso aqui do NIR e até dos mais recentes CERS, os Centros Especializados em Reabilitação. Lembre-se que antes de chegar até a Caroline, por exemplo, você precisa passar com o clínico da UBS mais próxima da sua casa, para, se preciso, ser encaminhado para uma unidade em específico. Esse é o Sou SUS, somos um só.